noite, Dácio. Boa noite, Paula. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite, Paulo Freitas. Olá, Arthur. Vamos lá. O Arthur já chegou aqui. Bom, enquanto isso, vão registrando. Aguardando, Arthur. Sejam bem-vindos. Olá, Arthur! Olá, Michele, boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem, querido? Tudo ótimo, satisfação imensa estar aqui. Verdade, então a gente também está dando boa noite para todo mundo e fazendo um grande agradecimento a você por ter aceitado esse convite. Toda a equipe da Catavento está muito feliz de ter você aqui e de a gente poder conversar sobre um assunto tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que é inovação. E você, com a sua experiência, acho que vai ser um papo bem legal. Então, sinta-se em casa. Muito obrigado, eu já me sinto em casa. Eu queria, assim, agradecer mesmo, porque eu achei muito legal o convite, fiquei muito feliz. Agradecer a você que está aqui fazendo essa participação na live. A gente já bateu um papo para trocar algumas ideias e fazer uma live bem bacana para o pessoal que está entrando aí. Agradecer ao Paulo Fernandes, que fez o convite para mim pelo Instagram, e a gente também teve a oportunidade de conversar. Ao professor Fim, a gente trocou algumas ideias aí pelo Instagram, de mensagens. E a Catavento, que eu acompanho esse trabalho aí fantástico que vocês vêm fazendo, de estímulo ao empreendedorismo, empreendedorismo social, inovação, aqui do Rio Grande do Norte como um todo, e que é uma iniciativa necessária, importantíssima, e que, como a gente vai tentar demonstrar aqui nessa live, é a tendência para que a gente realmente rume novos caminhos melhores para o Estado, para Natal, enfim, porque essa é a tendência e o mundo que está aí pela frente vai exigir isso de nós e vocês que estão aí trabalhando nisso de forma pioneira, há muito tempo já tem frutos também e que agora vão ter mais responsabilidade e a gente está aqui para ajudar no que for possível para disseminar essa cultura da inovação pelo Rio Grande do Norte afora. Com certeza. Arthur, agora que a gente já deu boas-vindas, não sei se todo mundo conhece o teu trabalho, se te conhece bem, né? Eu fui uma que fui fazer a tarefa de casa, escutei teus podcasts, adorei, e vou ser seguidora agora. Então, conta pra gente um pouquinho, eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouco da tua experiência, né? Eu já vou te apresentar aqui, você depois fala como você achar importante, né? Mas o Arthur, pessoal, ele é advogado, assessor jurídico legislativo, ele é líder da Renova Brasil, BR, né? E Livres, membro da comissão da OAB Rio Grande do Norte para revisão do plano diretor de Natal e é colunista do portal Potiguar Notícias e criador do podcast Natal do Futuro, que é o que eu achei mais legal para essa live hoje. Então, conta pra gente, Arthur, quem é você e o que você tem a ver com todos esses temas que você desenvolve. Muito bem. Eu nasci em Natal, então sou um natalense assim, de raiz, digamos assim, meus pais também. Eu sou formado em Direito, como você disse, formado no UFRN, me formei em 2006. Eu sempre atuei na advocacia privada, né, e também tive uma experiência na advocacia pública no interior daqui do Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho de uma defensoria pública para a população que não tinha acesso ao advogado numa cidade aqui no interior do Rio Grande do Norte, chamada Brejinho. Trabalhei 6 anos lá, foi uma experiência muito rica também profissionalmente. E depois também sempre fui um sujeito muito inquieto, então eu sempre estou mexendo com alguma coisa além das minhas obrigações pessoais, familiares. Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma filha de 6 anos, um filhinho de 1 ano e 2 meses, e de todas essas atividades que você elencou aí. Eu queria destacar
isso tudo, essa a história da revisão do plano diretor, porque é a partir disso que começa o Natal do futuro, né? Eu sempre me inquietei muito em dar alguma contribuição, assim, de maneira geral, para a sociedade, né? Como eu sou um cara muito inquieto, eu sempre escrevi, sempre colaborei com veículos de comunicação aqui em Natal, nacionalmente, já tive um jornal, eu fui editor-chefe do jornal. Eu gosto de participar dos debates, gosto de colaborar e me disponibilizo sempre para abraçar causas novas, né? E uma causa que eu abracei no final de 2018 para começo de 2019 foi a do plano diretor do Natal. E eu vou explicar por quê. Porque aconteceu um fato específico que despertou essa vontade de contribuir mais com a cidade. Eu aí cheguei nisso, a possibilidade. Isso é um fenômeno que também vem acontecendo, infelizmente, aqui em Natal, de maneira geral. Tem uma irmã mais nova, de 20 e poucos anos, e ela se formou em contabilidade na UFRN. E as inquietações, né, do jovem, ela é muito inteligente, o nome dela é Narayana. Ela é muito inteligente, muito também proativa, e muito antenada com as coisas e tal. E, enfim, ela não encontrou oportunidades para se desenvolver profissionalmente como ela queria, no nível que ela queria, aqui em Natal. E terminou encontrando essa oportunidade fora, no Rio de Janeiro. E eu comecei a ver que isso era uma tendência. Muitas famílias de Natal estavam vendo seus filhos, não só pelo impulso natural do jovem de sair, para desbravar, para usar, mas porque também não enxergava aqui grandes oportunidades para se desenvolver, profissionalmente, principalmente. E eu disse, não, a gente tem que dar uma contribuição. E a forma que eu achei de fazer isso, né, você tem que começar por alguma coisa concreta, né? A gente tem as nossas ideias gerais, né, macro, mas também você tem que trabalhar com coisas factíveis, né? E eu enxerguei no plano diretor a possibilidade de dar essa contribuição para a gente, como é uma lei importantíssima, né, do ordenamento urbano da cidade, ela vai dar uma organização do território, das diretrizes para o futuro, do desenvolvimento, da inclusão, da sustentabilidade. Então, não, é aqui que eu vou me dedicar e vou procurar dar uma contribuição. E foi quando eu fui me aprofundando nos estudos de urbanismo, na parte de desenvolvimento urbano, de turismo, que a gente vai falar também isso aqui, desenvolvimento econômico, qualidade de vida. E por eu ser advogado, eu fui participar da comissão especial que a OAB criou para acompanhar esse processo. A OAB é uma instituição que sempre acompanha as discussões relevantes da sociedade. E nessa ela não podia se omitir, né? Então eu fui convidado e passei a ser vice-presidente da comissão e também fui representar a OAB como suplente no CONPLAN, que é o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Natal, que também delibera em caráter consultivo e opinativo sobre as questões importantes urbanísticas de Natal. Então, foi a ter uma visão macro da cidade. E aí, dentro dessa visão de desenvolvimento, de a gente colocar Natal num rumo mais aprumado, digamos assim, para dar oportunidade para as pessoas, para a gente poder ter uma qualidade de vida, uma cidade mais inclusiva, veio também, naturalmente, a questão da inovação, porque ela está dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da cidade. Então, a gente vai conversar muito aqui com isso, com a inovação, com o empreendedorismo, com a tecnologia, uma perspectiva de desenvolvimento que gere oportunidades, que gere qualidade de vida, que resolva nossos problemas mais antigos da cidade e os desafios que vêm agora com esse contexto todo de Covid-19, que também é uma coisa que a gente está, todo mundo, as cabeças pensantes estão aí se esforçando para encontrar o que é que vai mudar, o que é que a gente precisa se antecipar, o que é que vai, né? Então a gente está na fase das perguntas, mas algumas coisas a gente já pode prever, né, o que vai acontecer, algumas coisas vão se acelerar, supor, né? Exatamente. Então é isso, né? E aí surgiu o podcast Natal do Futuro, que foi, na verdade, o título de um artigo que eu publiquei no jornal Agora RN, inaugurando uma série de textos exatamente com essa perspectiva, né, de pegar as pautas urbanísticas, pautas de inovação, a ideia que eu imagino de cidade, mas não só minha, de outras pessoas que eu converso muito, porque ninguém constrói a cidade da sua cabeça, né? Isso é um trabalho conjunto. E eu fui colocando nesses artigos, o primeiro foi para o futuro, e eu disse, não, vamos colocar também isso no podcast, é um meio de comunicação sensacional, todo mundo gosta de podcast,
é um conteúdo simpático. Vou recomendar aos alunos agora, eu gostei muito. Pois é, e aí foi desenvolvendo, a gente foi também trabalhando outros temas, não só de plano diretor, mas também de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação no setor público também, que é uma temática que eu acho importante. E aí a gente cheguei até aqui, né? Fiquei surpreso, porque eu sou um curioso, um estudioso, um entusiasta da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento, e espero poder contribuir aqui com vocês da Catavento e com o pessoal que está aqui nos acompanhando. Queria saudar todos que já entraram aí, agradecer pela audiência. Sim, agradecemos. Então, Arthur, bem interessante, quer dizer que todas essas suas ações surgiram justamente com uma dor particular, né? Já entrando nas dores do empreendedorismo, né? Exato. Você teve um caso, né, de uma irmã que foi procurar inovação fora do nosso estado. Bem interessante. Exato. E você sentiu a necessidade de falar, porque nada mais inovador do que falar, não é? E podcast também é uma ferramenta muito legal para isso. Exato. Então, vamos começar a falar de inovação. Você já falou um pouco aí, você contando a sua história, de que a inovação está dentro de todos esses contextos do que a gente imagina de futuro, né? Ou do futuro agora, né? Acho que o termo futuro é aquele estamos vivendo nesse momento, né? Isso. Então, Arthur, a gente, como está em meio a vários desafios sociais, ou seja, empreender é estar em meio a vários desafios sociais, né? Principalmente nesse período de pandemia, em que se reinventar, ser criativo, é uma palavra muito, sim, se inteirar das informações, né, tem sido palavras de ordem. Então, só para fechar a tua introdução, né, qual é a relação que você faz dessas palavras, né, com o entendimento de inovação? Por que tanto se repete essas palavras nesse momento que a gente está vivendo? Bom, eu encaro a inovação numa perspectiva muito prática, muito de você se... eu costumo dizer que é assim, a inovação é você ter novas soluções para velhos problemas e antigas necessidades, ou soluções, né, não novas, para novas necessidades ou novos problemas que também a gente está passando. Então, sempre tendo uma perspectiva prática, né, de você de ser não necessariamente, porque se confunde muito inovação com tecnologia, mas não necessariamente é só tecnologia, é uma forma de pensar, é uma nova forma de conceber um problema e dar a ele uma resposta. Então, isso dentro de uma concepção de cidade, de estado, de emprego, você tem que ter muito presente que a matéria-prima sua é um problema, é uma necessidade não atendida. E a inovação vai... E assim, a gente está num país, numa cidade, e num contexto em que essa matéria-prima é muito vasta, né? A gente tem muita coisa para resolver, temos problemas antigos, temos problemas novos, necessidades novas, e eu imagino a inovação dentro dessa caixinha. Claro, essa é uma definição minha, dentro do que eu imagino, né, como instrumental, como uma coisa de ordem prática, para a gente, né, dar soluções e avançar, né? Claro que tem outras definições, né, enfim, mas eu trabalho com essa, porque eu comecei a estudar assim, como é que algumas cidades do mundo, né, conseguiram ganhar a fama de cidades inovadoras. E uma delas, a mais conhecida de todas, não é a cidade, é uma região, é do Vale do Silício, onde estão as maiores empresas do mundo de tecnologia e, enfim, de inovação. Lá é um ambiente altamente propício para a inovação, não essa tecnologia, como eu disse. E eu lendo um livro muito inspirador, que eu recomendo também para as pessoas aqui, que é de Edward Glaeser, que é um economista de Harvard, que escreveu um livro, O Triunfo das Cidades. Ele mostra como as cidades são ambientes fantásticos que propiciaram o desenvolvimento humano, social, enfim. São ambientes, ele diz que são a maior criação da humanidade são as cidades. E ele destaca lá a ideia do fundador da Universidade de Stanford, que era um magnata da economia dos Estados Unidos no século XIX, Leland Stanford, que fundou a universidade e lançou as bases de um conhecimento que fosse útil, que aquele conhecimento produzido naquela universidade fosse para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E na verdade, é isso que eu entendo como inovação. E colocando isso de uma perspectiva
de cidade, a gente tem problemas, como eu disse, antigos, que são históricos, que a gente tem vergonha de dizer, como saneamento básico, por exemplo, a gente também tem essa situação, e problemas novos que vão surgir agora diante, na minha visão, de uma disposição psicológica das pessoas diante dessa pandemia, que ela tem os efeitos econômicos, tem os efeitos de saúde, de dizimar vidas, mas ela também tem um impacto muito grande na cabeça das pessoas. E isso vai forçar ou vai demandar novos comportamentos, novas necessidades, que os inovadores, os empreendedores vão ter que se desdobrar para atender. Então, é dessa forma que eu entendo inovação e é dessa forma que eu acho que a gente deve encaixar ela dentro do conceito de cidade. Eu queria, Michel, por favor, rapidamente, abraçar aqui o professor Carlos Sérgio, do curso de Direito da UERN, grande figura, conhecedor demais do direito urbanístico. Arroz de live, porque quem faz live é ele. Ele está aí na maratona de live. É com carinho, ele sabe que é com carinho. E ele é meu colega advogado, especialista em direito ambiental, professor da UERN, também acompanha o trabalho do plano diretor, já tive a oportunidade de conversar com o professor lá na UERN, e é uma figura sensacional. Professor Carlos, né, que a gente tem mania de se chamar por professor, né? Mas Carlos é consultor da Catavento também. Em breve deve estar fazendo uma live aqui também com a gente. Muito bom. E quem sabe não te chama de novo para algum assunto bem ligado ao que a gente está tratando. Então, nesse alinhamento que a gente está fazendo do nosso entendimento de inovação, né, Arthur, é como você bem diz, existem várias definições teóricas para o que é inovação. E a gente está falando aqui do que eu acredito que seja na prática o mais efetivo, que é transformar, bem a frase que você usou, transformar o velho, né, antigas ideias em novas soluções. E a gente fala muito assim do novo normal, né, pós-pandemia, só que eu acredito que a gente já está vivendo ele, né? A gente já tem uma rotina diferente, a gente já tem umas despesas que não tinha antes, né? Diferente, exato, né? E eu acho que resistir não é muito o aconselhável, né? E aí também a gente tem que inovar enquanto pessoa. Estamos aqui fazendo live, nunca fizemos tantas lives e isso é inovador, né? E vamos lá. Minha segunda pergunta para você, Arthur, é sobre o contexto de cidades. Já que a gente está falando de empresas, cidades e estados, você acha que o empreendedorismo com foco no impacto socioambiental pode ser uma boa alternativa para sanar as dores sociais e ambientais da nossa cidade natal? Sem dúvida, sem dúvida. Eu citei aqui o caso, por exemplo, de antigos problemas que precisam de novas soluções, como o atendimento e saneamento básico. E o que é saneamento básico? São quatro serviços. Abastecimento, fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Hoje, assim, as estatísticas desse serviço para o brasileiro são vergonhosas. Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Isso é um dado vergonhoso, uma coisa que é o mínimo civilizacional que a gente precisa fornecer para a nossa população, e há muito tempo a gente vem se arrastando com isso, e isso não vem. Então, mas são áreas onde, principalmente, o empreendedorismo socioambiental deve atuar com muita força, mesmo com as dificuldades de termos de legislação. A gente está passando pela discussão do marco legal do saneamento, está no Congresso Nacional, está muito próximo de ser aprovado, mas os empreendedores não esperam muito. Eles têm um impulso de dar soluções, e a gente já tem boas soluções nessa linha de startups, atuando dentro de um segmento que que aparentemente não tinha muita permissibilidade para você inovar, porque você tem saneamento básico, são canos imensos, você enterrar, você quebrar ruas, né? É uma infraestrutura, muito dinheiro, mas o empreendedorismo é bom por isso, a inovação é boa por isso, porque de onde você menos espera, surge uma ideia que no começo pode ser ideia de maluco, como muitos que são inovadores são chamados no começo, mas que depois se tornam revolucionários. E eu consegui identificar alguns experimentos de startups que já são viáveis, acontecem, na parte de fornecimento de água para famílias do sertão. Uma startup
acredito que Minas Gerais desenvolveu uma tecnologia muito simples de dessalinização de tratamento de água de cisternas. E hoje elas atendem mais de 30 famílias de maneira muito barata, simples e que resolve o problema. Veja só, né? Além de outra startup também desse segmento, eu estou falando desse segmento porque é o básico, né? São coisas que a gente precisa se envergonhar de ainda ter que ter esse problema. E outra, que um grande problema no Brasil, Michele e nossos ouvintes aqui, é o desperdício de água, as companhias de abastecimento. E uma startup também conseguiu desenvolver um sistema que vai reduzir drasticamente a perda de água dos sistemas, etc. Então, veja, como o empreendedorismo inovador, dentro dos segmentos aparentemente fechados para isso, pode resolver grandes problemas históricos, de forma nova. Aí entra naquele negócio que eu disse, resolver velhos problemas de uma forma nova. Para mim, isso é inovação. Isso é empreendedorismo social também. Isso é você compartilhar conhecimento com toda a sociedade. Então, isso começa em pequena escala e depois pode ir se adaptando para larga escala. Então, eu acredito firmemente que o empreendedorismo socioambiental ele é o caminho, ele precisa ser estimulado para a gente poder resolver. E aqui na Natal a gente tem muitos talentos para isso, no Rio Grande do Norte, que podem apostar nisso. A gente precisa incentivar essas pessoas. E eu espero que a gente possa, a partir disso, ter mais olhares, né, mais incentivos para que essas iniciativas se tornem cada vez mais comuns. Estamos aqui, viu, ouvintes? A incubadora Catavento, né, ela é a única incubadora do Rio Grande do Norte que tem um foco específico em impacto socioambiental. Né? E eu estou falando isso, Arthur, porque você já sabe, né, mas é bom a gente lembrar, porque a grande maioria das pessoas do Rio Grande do Norte não conhece ainda a Catavento. Então, é muito importante a gente dizer que o processo de incubação é tal qual das startups, né? Então, a gente transforma, o objetivo da incubadora é justamente transformar ideias de negócios com foco em impacto socioambiental em negócios reais. E uma coisa que você falou que eu achei muito importante, né, que você disse, aqui em Natal nós temos um problema muito latente, o saneamento básico. Então, isso já é uma mão de obra para quem tem uma ideia e que inovação, às vezes, é algo muito simples, né? Que você pode transformar em algo que pode trazer benefício para a nossa cidade. E uma outra coisa também que eu ia pegar a oportunidade de falar para todo mundo é que, assim, o impacto socioambiental ele não é ligado a ONGs, sem fins lucrativos. Muita gente ainda, é bom desmistificar isso porque perfeito. Muita gente ainda acha que desenvolver uma ideia de impacto socioambiental é como se fosse algo gratuito, que não visasse o lucro. Então, não é bem isso, né? Hoje, a gente falava muito de responsabilidade social, e agora a gente fala de impacto social, porque isso é um avanço na economia, né? Então, a gente também conhece o impacto socioambiental como a economia 2,5, ou seja, ela nem é do primeiro setor, nem é do terceiro, que é a responsabilidade social, ela fica ali no meio. Então, ela tanto visa a responsabilidade social, como também visa a questão do lucro. Né? A empresa ela precisa ser autossustentável, né? E, assim, o propósito dela é que começa por uma dor que você já deu aí várias dicas. Então, pessoal, anota aí as dicas do Arthur de problemas que podem ser resolvidos e virar grandes negócios, né? Exato. Então, só complementar, dentro dessa visão, desse esclarecimento importante que você fez sobre o empreendedorismo socioambiental, ele precisa de apoio, precisa de investimento, que ninguém vai botar dinheiro lá por filantropia. Vai ser um investidor, vai ser um sócio daquele negócio, que é um negócio que pode se tornar em escala global, que é uma visão importante. A gente ter a visão de um problema que é nosso, mas não é só nosso, porque ele pode ser também um problema de uma pessoa que está em outro país. Então, empreendimentos que tenham início local, mas que tenham amplitude global, em razão de ser uma coisa comum a outros lugares.
A gente pode usar até como exemplo a questão do próprio Airbnb. Como eu sou professora de turismo, né, então vou puxar para o meu lado. O Airbnb, ele começou por uma dor de 3 jovens que não conseguiam pagar o aluguel do apartamento deles. E aí eles tiveram a ideia, poxa, se a gente não consegue pagar o aluguel, deve ter várias outras pessoas que também preferem algo mais acessível. E aí surgiu essa empresa monstruosa hoje, que é a Airbnb, né? Exato. Tá sofrendo como todas as áreas de turismo, mas que faz parte da economia colaborativa, né? Do compartilhamento. A Uber também começou porque jovens que iam pegar carona, né? Então a gente tem um monte de exemplos assim em escala, como você disse, em escala muito global, né? Como a gente está falando de cidade, isso e pode como a gente está falando lugar, de né? cidade, né? Isso. Uhum. Mas como a gente está falando de cidade e a gente tem tantos problemas aqui sociais para resolver que assim, eu estou sem ideia do que criar, né? Então assim a gente tem um monte de problemas que podem ser um início de um negócio muito legal. Isso. E que vai fazer um bem enorme à sociedade. Então vamos lá para a terceira pergunta que eu preparei para você. Sobre o plano diretor, né? Então, como revisor do plano diretor de Natal, o que você enxerga de inovador nas propostas, né? Isso aí é bem interessante. Nesse ponto da conversa, eu queria puxar aqui para a sua praia, que é o turismo, que foi o setor, foi o segmento que eu também mais me dediquei dentro do plano diretor. Eu participei desse processo desde o começo de 2019. Eu me vinculei muito ao existiam 3 grandes grupos, e cada grupo tinha subgrupos, né, por tema. O plano diretor ele é muito complexo, ele trata de vários setores da cidade, né, desde o desenvolvimento econômico até as prescrições urbanísticas mais elementares. E o que eu me dediquei mais foi exatamente o turismo e a gestão da orla. Por isso, porque ele é a nossa principal atividade econômica. Natal tem um potencial imenso para desenvolver essa atividade. A gente tem aqui cursos universitários que fazem turismo, a gente tem uma produção acadêmica relevante na parte de turismo, temos um empresariado forte na parte de turismo, então é uma atividade importante e que, na minha visão, merecia um olhar, e nesse plano diretor teve esse olhar, né? Eu acho que essa foi a grande novidade do plano diretor, segundo relatos, porque eu também não participei de outros planos diretores. É a primeira revisão do plano diretor que eu participo, levado por aquela situação pessoal que eu contei aqui no começo. E entrou a discussão, claro, todos os segmentos, todas as áreas da cidade que tem um potencial turístico. A gente teve a oportunidade de fazer algumas propostas para incrementar o turismo em termos de produtos, de atrações novas, e uma que eu queria dizer aqui, que foi uma proposta nossa no Complan, que eu estava no Complan participando, que houve uma discussão muito grande sobre a área não edificante de Ponta Negra, aquela área ali, né, daquelas quadras na Roberto Freire, que desde 1979 ela tinha proibição para construir, com razão, para proteger o complexo cênico paisagístico da enseada de Ponta Negra e do Morro do Careca. Só que, ao longo dos anos, aquela área foi sendo ocupada de uma maneira irregular, assim, e os proprietários ficaram também em prejuízo. Atualmente o food truck, né? Os food trucks. Teve a questão dos food trucks, enfim, é uma área nobre, bacana, que não estava tendo, na minha visão, um aproveitamento digno. E aí, aproveitando que houve uma mudança nas ZETs, as Zonas Especiais de Interesse Turístico, que tinha preso no plano diretor, e houve a mudança para áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, que é para fazer esse casamento perfeito entre a atividade turística e a produção da paisagem, que é um valor imaterial que a gente tem que preservar e explorar ao mesmo tempo, sem perder as características de um e do outro. Então, com essa mudança foi possível avançar na discussão para que a gente pudesse fazer daquela área uma área de contemplação, um novo equipamento turístico através de um instrumento urbanístico sensacional chamado Operação Urbana Consorciada. Por que a gente propôs isso? Porque ali são lotes, né, individuais, e cada proprietário ia
ia poder fazer alguma coisa nele, desde que respeitasse um limite de altura que não tirasse a visão do complexo centro paisagista de Ponta Negra e o Morro do Careca. Só que a gente quem está passando na Roberto Freire, né? Que a gente começa a Roberto Freire ali, depois da rotatória, a gente já começa a ver o Morro do Careca, né? Exatamente, isso tem que ser preservado, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, é o patrimônio mais relevante, depois do Rio Potengi, né, esse é outro grande patrimônio natural do Natal. Então, do jeito que estava assim, a proposta inicial, cada proprietário daquele ia fazer alguma coisa no seu terreno, respeitado o limite de altura. E aí a gente perdeu a oportunidade de ter lá um grande mirante, um parque linear urbano, sabe, um complexo, um bulevar, um calçadão, e a gente colocou essa proposta lá para que, no prazo de 2 anos, se faça essa operação urbana, que é uma parceria público-privada entre o município, os proprietários daquelas áreas, a comunidade de Ponta Negra, os segmentos envolvidos, até para que seja viabilizado investimento para fazer alguma coisa dessa monta naquela região, porque a gente passa também por uma situação de quase colapso das finanças municipais, então o município não ia ter caixa para fazer um grande projeto ali, a gente ia perder a chance de ter ali, imagine só, um grande mirante para o natalense, o turista aproveitar. Então a gente conseguiu colocar essa proposta, não é definitiva, está tramitando ainda, né, nesse processo que está suspenso por enquanto, mas vai terminar. Então, essa foi uma porta que se abriu porque o turismo teve esse protagonismo. Foi dado a oportunidade de se pensar Natal também na perspectiva turística. Não só para o turismo é o protagonista de Natal, né? Basta exatamente. A gente saber usar ele. Exatamente. Então, eu acho que isso foi uma postura inovadora do processo, né, pelo que eu pude perceber aí com outros mais experientes, e espero que a gente realmente traga contribuições para que o turismo seja também, continue sendo um motor de desenvolvimento socioambiental, econômico, enfim. Então, Arthur, tem uma pergunta aqui do Ricardo, assim, na sua opinião, além do saneamento básico, quais seriam as áreas prioritárias em nossa cidade que precisam de maior foco no empreendedorismo e inovação socioambiental? Né? Então, você consegue identificar? Consigo. A gente tem um problema grande de moradia social. A gente tem, assim, a seguinte perspectiva, uma coisa que se avaliou do plano diretor é que a cidade ela se espalhou. As pessoas saíram das regiões centrais e foram morar nas periferias ou em cidades, outras já Grande Natal, que são regiões que não têm infraestrutura, que assim, você submete a pessoa que mora lá a um período grande dentro do trânsito para se locomover para o seu trabalho. Então, isso gerou um impacto ambiental, inclusive, porque você construiu conjuntos habitacionais fora que devastaram áreas inteiras, você tem um aumento no trânsito que gera gás carbônico, que polui a atmosfera, você tem o estresse, você tem, enfim, uma série de impactos que não ocorreriam se as pessoas pudessem morar perto do trabalho. Então, esse é um problema de moradia. Você tem hoje o centro da cidade, por exemplo, a cidade de Alta Ribeira, que poderia ser um local que as pessoas morassem. Você tem lá prédios antigos que estão abandonados, que poderiam ser reformados. Então, eu acho que é um nicho de mercado interessante para a inovação, no sentido de mercado imobiliário, né, que pode ser explorado porque você atende duas situações. Você traz de volta as pessoas para os centros, que tem estrutura, que tem serviços, as pessoas vão morar perto do trabalho, e dá moradia digna. É um desafio, é uma coisa que o planeta não conseguiu resolver, se tenta muito, é um problema que é relativamente novo e que está aí um campo a ser pensado do ponto de vista do empreendedorismo, porque em outras cidades do mundo também é uma tendência de retorno ao centro. Eu espero que alguém venha aí, um grande empreendedor, venha com essa solução. A gente já começou um pouco pelo Porto de Natal, que passou pela reforma, né? Então, assim, a gente poderia ter uma área de visitação, além dos shoppings, né? Além das praças, que o Rio Potengi, como você bem falou, é algo imperdível, né? Ok, vamos lá. O Rio Potengi, aliás, só um parênteses. Só você fala do Rio Potengi, eu sempre gosto de falar, porque dentro assim, é uma coisa que também é muito mal aproveitada em Natal.
não só para... Assim, você pode falar muito melhor que eu também nesse sentido. A gente fala assim de potencial turístico, mas não é só para o turista, é para a gente que mora aqui. Lógico. E o turista, ele começa por isso, tem que ser bom para a gente. Se não for bom para a gente, não vai ser interessante para nenhum visitante, né? Exato. Então, vou pegar aqui uma pergunta de Freitas. Freitas é o diretor da Catavento, que também manda um abraço para você. Ele está dizendo aqui, como impulsionar o empreendedorismo governamental associado aos negócios de impacto do Rio Grande do Norte? Olha, eu acho isso também fundamental. Esse é um dos eixos que eu venho pesquisando sobre a relação entre o governo, né, o Estado e não só os ecossistemas, mas os empreendedores de maneira geral. E eu vi um caso muito interessante de Israel, que hoje é um centro de tecnologia, de referência mundial, e que a primeira coisa que ele teve que resolver, né, do ponto de vista do desenvolvimento dessa atividade, foi o diálogo entre governo e atores do empreendedorismo e ecossistema de inovação. Foi a primeira coisa. Porque não dá para você fazer cada uma coisa isolada, porque uma hora eles vão se esbarrar e se não estiverem bem afinados, não vai rodar, né? E aqui a gente já tem um problema que é de legislação, que a gente não tem uma legislação ainda muito, muito amarrada para você fazer parcerias entre startups, por exemplo, o governo, mas é uma coisa que precisa avançar, pelo menos no ponto de vista do diálogo e da boa vontade, da abertura dos governos com isso. Então, você tem hoje iniciativas interessantes voltadas assim, para laboratórios de inovação, que governos e esferas governamentais têm criado para trazer para dentro dela a visão inovadora e empreendedora. Né? Tem algumas entidades privadas que trabalham com a ideia, por exemplo, de empreendedorismo público, que são funcionários públicos que hoje em dia a gente ainda tem muitos que são concursados, são pessoas independentes, que têm um bom currículo, que têm uma boa disposição, que querem ter a segurança da estabilidade do emprego público, mas não quer ficar acomodado. Ele quer entregar resultado para a sociedade. Então, que não é mais estável, né, Arthur? Pois é. Não é mais estável. Mas muitos são levados por isso também. E aí você tem que identificar essas pessoas para que elas possam empreender. Eu pode usar essa palavra, não vejo problema nenhum. Empreender dentro do serviço público. O que vocês fazem na Catavento? Isso é um empreendimento. Vocês são servidores públicos com excelentes currículos acadêmicos, pessoas capacitadas que estão empreendendo dentro do serviço público. E isso precisa ter, isso no âmbito acadêmico, né? Mas a gente precisa transportar essa mentalidade para as instâncias governamentais que prestam serviços públicos, serviços básicos, que é uma coisa que a gente não tem ainda. Né? Tem uma pesquisa que foi feita com prefeitos, com secretários de administração, de municípios de todo o Brasil, todos os tamanhos. E 90% deles se dizem dispostos a inovar dentro do serviço público, que é muito bacana, né? Todo mundo acha legal. Inovação é um discurso bacana, né? Moderno, todo mundo quer fazer. E é um campo fértil, né? Porque tudo que a gente precisa é inovação. Pois é, só que aí quando você vai ver o tipo, qual é a preferência pela linha de inovação que se quer dentro do serviço público? É para otimizar processos internos, principalmente para economizar recursos. Os municípios, principalmente, estão bem com a corda no pescoço. Então, se enxerga a inovação, a tecnologia, como forma de reduzir custos e otimizar processos internos, mas a gente precisa dar um passo a mais, que é levar essa visão para, de novo, resolver o problema do cidadão, dentro de uma perspectiva de inovação, de empreendedorismo público, com foco no problema real das pessoas que mantêm a máquina pública, que são os cidadãos. Então, é esse passo que a gente precisa dar, e eu acho que a gente vai chegar lá. A gente está caminhando para isso, é inevitável. Os máquinas governamentais, governos, hoje têm investido muito nisso, e a tendência é que isso role e eu não vejo como voltar atrás. Sim. Então, vamos lá. Sim, você respondeu sobre o que você achou mais inovador na proposta foi sobre o turismo. O Mirante, ali na parte naquela zona da próxima. Ok. Então vamos lá. Uma vez que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, por todas essas questões que a gente vem discutindo, até legislação, dinheiro, impostos, né?
contar com uma infraestrutura que viabilize cidades inteligentes tem a ver com a proposta do Natal do Futuro? Então, fala um pouco para a gente, Arthur, sobre esse termo que você criou, Natal do Futuro. Tem totalmente. A cidade, ela não são só prédios, né? Ela é um organismo vivo. Mas a infraestrutura, ela é muito importante. E, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento econômico, a infraestrutura entra como um fator impulsionador. Não só para que a cidade ela tenha mais mobilidade urbana, é uma pauta que hoje também está aí em efervescência, porque as cidades elas estão começando a apostar mais em modais sustentáveis, como bicicletas, pessoas, caminhabilidade nas cidades, né, transporte coletivo, enfim, se viu... Patinete elétrico, né? Patinete elétrico. Quando as pessoas ficaram em casa, se percebeu com as ruas vazias, como a gente deixou espaço para carro. Né? A gente começou a ver as ruas, espaços imensos ocupados, calçadas estreitas, e para os carros que estavam nas garagens, em razão da quarentena, espaços imensos. Né? Então, a gente precisa rever a infraestrutura, porque a infraestrutura também é um indutor de qualidade de vida, que é outro fator importantíssimo, um ativo assim, para as cidades do futuro, que querem atrair investimentos, querem atrair turistas, querem atrair inteligências e impedir que as nossas saiam, porque hoje a gente tem um êxodo de jovens saindo de Natal para jovens talentosos, que têm super condições de contribuir muito aqui e querem ficar aqui, mas não encontram uma oportunidade, como eu falei da minha irmã. Então, a infraestrutura ela vai fazer parte desse sistema urbano que vai garantir que Natal chegue no futuro. As cidades elas passam por períodos de crise, elas passam por períodos de declínio, mas elas podem também ressurgir. Um caso muito famoso de cidades que decaíram e depois voltaram é Nova York. Nova York passou um período assim, de grande decadência também, curiosamente em razão de uma crise de saúde, e depois ela conseguiu se reinventar. E a gente tem que se reinventar. Aqui em Natal a gente tem problemas graves de infraestrutura, na parte de mobilidade urbana, de moradia, na parte do sistema de saúde também, que é um assunto que também voltou muito à tona para o futuro, porque também, na minha visão, será um diferencial não só para o morador da cidade, mas também para você atrair outros investimentos, porque a gente ainda vai ficar um tempo com o trauma dessa pandemia, né? E o que vai fazer com que a gente volte ao normal e que a cidade, né, respire e possa dar um salto é a gente sentir confiança. E a confiança, sentir seguro, né? Sentir seguro. E uma das coisas que vai dar segurança para a gente é um bom sistema de saúde. A infraestrutura, não só na parte de hospitais, leitos de UTI, postos de saúde, mas um sistema, e aí também vem inovação, e eu também tive a preocupação de identificar que aqui em Natal existem muitas iniciativas de health techs, que vai nessa linha justamente, você trazer inovação para a saúde, que é uma coisa que no conjunto vai dar ao cidadão a confiança de que ele vai ser atendido, que o diagnóstico dele vai ser preciso, de que ele, quando for para a saúde, vai ser atendido e lá vai saber qual é o quadro dele, o diagnóstico, e dar o tratamento correto. E a gente tem iniciativas fantásticas em Natal, eu quero citar aqui uma que eu achei muito bacana, que é a do professor Francisco Hiroshima, que fez um aplicativo, desenvolveu um aplicativo e está concorrendo a um prêmio internacional de identificação de um tipo de catarata que pode ser feito com um aplicativo de celular. Então, é uma coisa que pode ser para o mundo todo, não é só para Natal. Sim, e aí a gente pode se tornar um polo de produção científica, inovadora, de saúde. E olha só que diferencial bacana a gente poderia ter. Né? Natal é uma cidade que dá à pessoa que vem para cá a segurança de que ele vai ter um atendimento de saúde decente, digno. Isso, para mim, seria fantástico. Então, isso tudo faz parte dessa visão de infraestrutura. Arthur, você me lembrou agora com esse tema sobre que Natal tinha o título de a cidade mais limpa do Brasil. Não sei se você é dessa época, mas ar mais puro das Américas, né? O ar mais puro das Américas também, e realmente era uma das cidades mais limpas. Então, eu entendo muito que saúde
também está ligado à questão do aspecto, coleta de lixo, né? Perfeito. Então, eu acho que a nossa cidade tem que voltar a ser uma referência de cidade limpa, né? O aspecto, isso tem tudo a ver com turismo, né? Então, concordo com você. Eu acho que não só esse pós-pandemia nos leva a querer estar mais seguros. Eu acredito que inovar por si só e toda essa economia que vem com força agora da colaboração, eu acredito que ela é pautada numa única palavra que você disse, confiança. Né? Isso. Então, se a gente não sentir confiança em nenhum serviço, a gente dificilmente vai conseguir usar ou comprar esse serviço. Exatamente. Confiança é a palavra-chave. Verdade. Então, vamos lá. No celular fica tão pequenininho que eu não consigo... Eu também... Ah, tá. Estão dizendo aqui, o futuro vereador da nossa capital. Aí sim, meu caro Arthur. Você tem um fã-clube aqui. O fã-clube está aqui. Verdade, ok. Pronto. Então, gente, se faltou alguma pergunta, desculpa, realmente a gente não conseguiu ver, mas vamos lá. Já que a gente está falando a gente falou de cidade, a gente falou um pouquinho de empreendedorismo, não foi? Falamos de empreendedorismo. Pela nossa conversa já ficou um pouco claro, eu acho que para a nossa audiência, que Natal ela não é uma cidade que tem indústria, né? Então, a gente às vezes vai buscar fora o que não encontra aqui. Então, emprego aqui, nós somos muito mais funcionários públicos, né? É uma cidade militarista, é uma cidade que tem vocação para o turismo, mas nem sempre consegue fazer disso a bandeira principal. Então, empreender, ficou claro aqui que é uma saída, né? Mas, então, agora vamos falar do Rio Grande do Norte, do estado, né? Como é do conhecimento geral, estamos enfrentando uma outra crise, a econômica, né? Muitas das empresas e empresários que estão fora desse contexto de buscar inovação vão sucumbir, aumentando, assim, o número de desempregos. Dentro desse contexto, você acha que o empreendedorismo é uma solução para a economia do Rio Grande do Norte? Eu respondi sem querer, mas eu quero ouvir. Não, quero ouvir sua argumentação. Sem querer, eu saí respondendo. Não, beleza. Assim, existe o empreendedorismo tem duas divisões, assim, conceituais, né? O empreendedorismo do cara que tem vocação mesmo, que tem uma ideia, quer colocar em prática e vai, mete os peitos e faz. E tem só do empreendedorismo de necessidade, que é o cara que está desempregado, que ficou desempregado, que, enfim, teve algum outro problema, enfim, ele vai terminar empreendendo por necessidade. Então, muito do que vai se empreender nesse momento, que a gente está passando em crise, vai ser o empreendedor por necessidade. Ele vai empreender para sobreviver, né, nessa situação difícil, mesmo com os auxílios do governo, mas é insuficiente, ele vai se virar, né? Ele vai se virar. E disso podem surgir empreendedores de sucesso, né? Porque é muito comum de grandes empreendedores que surgiram através de um infortúnio pessoal. Então, a gente vai ter isso. E ao mesmo tempo, você tem os que vão encontrar oportunidades nesse momento de situação difícil, que já estão empreendendo. Então, num contexto em que o Estado do Rio Grande do Norte está com as contas públicas praticamente todas em colapso, o déficit previdenciário alcançou agora, esse mês, 177 milhões de reais por mês. Isso é uma coisa assombrosa. É impossível, no curto prazo, se resolver isso, mesmo com a reforma da Previdência, mesmo com cortes, é impossível. Então, não vai dar muito para o Estado, assim, o Estado vai ter que se dedicar a atender aquelas situações de extrema vulnerabilidade, porque são as pessoas que estão passando fome, que estão realmente em extrema necessidade. E os que não puderem ser atendidos pela rede de proteção do Estado vão ter que empreender. E aí, claro, vai ter que ter algum apoio, algum tipo de capacitação, e aí instituições como o SEBRAE são importantes, os próprios como a incubadora Catavento. A Catavento também vai ter um papel importantíssimo nisso, para dar o auxílio, treinamento, capacitação de pessoas que ou por necessidade ou porque tem vocação, mas precisam do suporte, né? A gente sabe que hoje a complexidade de um negócio, mesmo pequeno, ele exige
uma assessoria contábil, né, uma consultoria em termos de tributária, etc. Então, tudo isso vai ser necessário, então a gente vai ter que dar esse suporte. Não vejo como, no curto prazo, o empreendedorismo não ser uma porta de entrada das pessoas para uma vida mais digna. Vai ser. E espero que disso surjam grandes negócios, que nesse contexto, como eu disse, que surgem também, né, grandes empreendedores. O cara se descobre empreendedor de repente numa necessidade dessa, cria uma ideia, né, e consegue fazer ela prosperar. Ok. Então, vamos lá. Como a inovação pode contribuir para promover qualidade de vida no ambiente urbano? A gente já falou um pouquinho, mas... Eu adoro esse tema, porque vai... Assim, eu venho pensando nessa questão de inovação dentro de uma perspectiva macro. E aí eu tive a curiosidade de acompanhar mais o que está sendo feito de iniciativas pontuais de inovação. Aí quando eu fui conhecer o trabalho da Catavento, da comunidade Jerimum Vale, que também eu tenho conversado com uma galera lá muito boa, a Lene Wilson, Jonathan Highlander, a turma do Instituto Metrópole Digital também, tem lá para conhecer o que está sendo feito, sabe, exatamente, porque são coisas, como eu disse, eu fiz esse levantamento do que está sendo Realtex, então você tem muita coisa sendo feita. E isso, essa expertise, esse talento natural que a gente tem, essa capacidade dos jovens que são empreendedores. Natal é uma cidade que tem uma mentalidade empreendedora. O ambiente da cidade é que não favorece o empreendedorismo. A gente tem uma universidade também, aqui é o UFRN, da qual eu fui aluno, que é uma das 10 mais empreendedoras do Brasil. Então, a gente tem esse mindset, né, digamos assim, empreendedor. Precisa ser potencializado e colocado à disposição de um projeto de cidade. Aí sim, onde a gente vai poder colocar essas cabeças em parceria com o governo, né, ou a prefeitura, para solucionar dentro de uma perspectiva de empreendedorismo socioambiental, sustentável, para os problemas da cidade e, quem sabe, a gente transformar Natal num polo de desenvolvimento e inovação urbana. Por que não? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem tudo para fazer isso, ser essa cidade, e falta só a gente conversar melhor, os atores envolvidos, né, se alinharem e a gente definir qual é a cidade que a gente quer no futuro. Essa é a colaboração que eu venho tentando dar dentro dessa ideia aí de Natal do futuro. Chamar todos os atores, né, sociais. A gente está participando da discussão sobre o Parque Tecnológico em Macaíba, e a gente também, enquanto incubadora e vários projetos de professores que já desenvolvem ações junto à sociedade, né? A universidade ela é muito extensionista, né? Então, a extensão é justamente esse trabalho que você entende como a Natal do futuro, né? Que é a gente servindo a comunidade. E a gente tem uma coisa também, desculpe me interromper, que eu esqueci de falar, que é o movimento de empresa júnior aqui no Rio Grande do Norte, que é fortíssimo. Sim. Fortíssimo. Sim. Um trabalho sensacional, a galera que já desde a faculdade está lá, né, metendo a mão na massa, empreendendo. Verdade. Então, assim, a gente tem tudo. É uma confederação, né? Uma confederação. Exatamente. Eu nem sabia que eles eram tão organizados. É muito vibrante, é muito forte, o pessoal é super empolgado. E a gente tem material humano, tem gente para fazer, meter os peitos. Verdade. Então vamos para a última pergunta, que agora a gente tem 6 minutos para terminar. Eu estou só olhando ali o cronômetro. Vamos lá. Então, ainda no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais pobres do Brasil, infelizmente, né? Inovar enquanto empresa, cidade, estado, necessariamente precisa de dinheiro público, Arthur? Não, mas se tiver um apoio, ajuda. Pronto, eu citei aqui o exemplo do Vale do Silício, que começou com a construção da Universidade de Stanford, que hoje é uma grande universidade. Teve um impulso inicial de um magnata, né, um cara rico, que era governador da Califórnia, né, e ele verificou a necessidade de fazer um investimento, né, houve esse impulso inicial de investimento público-privado, né, misturado, já que ele era governador, mas também era um muito rico. E também na cidade de Bangalore, na Índia, que também é um centro de referência de tecnologia hoje no mundo, e que também começou com um impulso inicial de um investimento de um cara muito rico também, que voltou para a cidade para poder dar a contribuição dele, enfim. Então teve. Aquele negócio, não é necessário, mas se tiver ajuda, e eu acho que o poder público
ele tem que se abrir para isso, ele tem que estimular, né, que empresários façam isso. A gente tem, por exemplo, uma lei de incentivo à cultura. Por que não tem uma lei de incentivo ao empreendedorismo, à inovação? Uma coisa parecida. Você cadastra projetos de inovação, de startups, que vão captar recursos na esfera privada, que vão ter descontos em impostos. Pode-se pensar uma iniciativa dessa. Por que não? A gente tem na cultura, pode ter na parte de empreendedorismo e inovação. Então, é isso. Não precisa, mas se tiver ajuda, e o poder público sempre vai ser um ator relevante dentro dessa construção de um projeto de cidade e de estado. Sim, e até eu lembro também que a gente estava dando alguns exemplos de grandes empresas que surgiram do nada, né? De alguma dor particular. A própria Google surgiu de uma garagem, né? Então, acredito que estamos com a faca e o queijo na mão aí, porque o que não vai faltar é problemas para resolver. Exatamente. Mas, Arthur, estamos nos nossos minutos finais e eu queria que você fizesse suas considerações finais e já agradeço bastante essa conversa, foi muito legal. Se desse para a gente fazer outra live, a gente ainda continuava aqui conversando, porque nada melhor do que falar sobre empreendedorismo, cidade, estados, né? E eu também queria avisar o pessoal que essa live vai ficar gravada e vai para o nosso YouTube, que é Catavento UERN, e vai estar disponível também no IGTV daqui do nosso feed, tá? Então é com você, Arthur. Legal. Eu quero agradecer mais uma vez, foi muito legal. Eu fiquei muito satisfeito, um prazer imenso conhecer você, estarei sempre à disposição para a gente conversar mais sobre turismo, sobre Natal, sobre o futuro. E, assim, eu queria deixar só com mensagem final. A gente falou muito de inovação, e eu estava lendo esses dias um livro de um filósofo chamado Yuval Harari, que é israelense também, e ele traz algumas lições para o século XXI. E uma das que ele traz é sobre educação. Sobre ele fazendo uma visão de 2050, de que em 2050 o que vai se exigir das pessoas é a capacidade de se reinventar permanentemente, diante das mudanças cada vez mais rápidas que o mundo vai experimentar. E quando eu li esse trecho hoje, eu disse, mas isso já é para agora, não é para 2050. A gente está vendo a pandemia que mostra isso. A gente tem que se reinventar o tempo todo. E isso a gente tem que inovar na nossa vida, a gente tem que se reinventar. E a cidade, o estado, tem que ter esse mindset, tem que ter essa necessidade sempre presente para que a gente, enquanto cidade, enquanto pessoa, enquanto estado, esteja sempre preparado para enfrentar as dificuldades que a gente está enfrentando agora. E veio do nada, a gente ficou meio perdido, mas a gente vai ter que se reinventar. Então, isso é inovação para mim. É a gente ter uma postura resolutiva, de resiliência diante dessa situação, que a gente com certeza vai escapar disso e sair muito mais forte. Então, o futuro, a Natal do futuro é agora e é humana. Exatamente. feita de pessoas, né? Então, a gente pode fazer muito, né? Então, pessoal, um abraço em vocês, audiência, muito obrigada por ter participado dessa live. Toda terça-feira a gente está aqui tendo esse bate-papo com convidados super especiais, como o Arthur, que é super especial também. E também adorei te conhecer, Arthur. Eu já fiz várias amizades assim em live, né? A minha primeira live foi também com um cara que eu admiro pra caramba e eu não conhecia ele, assim como eu também não te conheço pessoalmente, né? Então, que fique as amizades desse período de pandemia e que essas discussões, elas continuem, né? Já é uma inovação muito grande a gente, enquanto setor público, né? Vir discutir essas questões através de lives, fazer reuniões em videoconferência. Então, a gente já está realmente no agora. E isso é muito bom. Eu brinco até dizendo que a gente vive a vida dos Jetsons. Jetsons é um desenho animado bem antigo, né? Eu fico dedurando aqui minha idade. Mas esse desenho animado era como se fosse tudo no futuro, né? E a gente já vem fazendo bastante dessas coisas, como você bem falou aí, sobre o autor, que falou que não é em 2050, né? É agora em 2020. Exato.